Boa tarde, MK, Josi Nogueira, Letícia Lemos, Fabiana Sintra, Fabi Nogueira, Lele. Sejam bem-vindas. Erba Fit, que delícia tê-las aqui. Vão chegando, compartilhem, convide outras pessoas para estar com a gente agora, nesse momento, ao vivo. Vamos falar de mudanças. Que delícia! Quem nunca, né? Passou por uma mudança ou passa, né? Nós sempre planejamos mudar de alguma forma e é sobre isso, né? O tema de hoje, você está preparada para a mudança que você busca? Será que a gente realmente está preparado? Estar preparado para passar pelo processo de mudança, para de fato sustentar essas mudanças, né? E o que vem junto aí em todo esse processo é fundamental. Muito boa tarde, vão compartilhando, vão convidando amigas, amigos para estarem com a gente hoje. Essa live, ela vai trazer muita consciência, né? E nós vamos falar sobre vida, mudanças, progresso, processos de desenvolvimento. E para você que já se questionou, né? Por que você resiste a tantas mudanças na sua vida? Você já fez esse questionamento? Comenta aqui comigo. Porque às vezes a gente tem o hábito, né, de colocar muitos empecilhos para que a mudança não aconteça. Então, conscientemente eu quero, mas internamente parece que eu vou bloqueando de uma forma inconsciente as mudanças pelas quais eu busco. Então, por que existe tanto medo das mudanças? Certamente o medo ele está por trás do processo de mudança. E é incrível perceber isso, vocês vão entender no decorrer da live, né? O que a mudança traz de informação para você? O que você pensa? O que vem na sua mente quando o assunto é mudança? Existe uma frase que eu gosto muito, né? Que diz que nada é permanente exceto a mudança. Então, nós estamos mudando o tempo todo. A vida ensina isso o tempo todo sobre a mudança, né? Sobre o olhar para dentro, sobre ciclos, né? Agora 12h15, amanhã vai ser quarta-feira, próximo mês agosto, logo 2026 e assim sucessivamente. A vida por si só, ela muda o tempo todo. E por que existe então tanta resistência às mudanças se as mudanças são algo natural? É importante a gente se questionar, né? Porque o problema não é a mudança em si. O problema é o fato de ter resistência, a não aceitação do que acontece na sua vida e na sua história. Então, o problema é a resistência à mudança. E quanto maior a resistência, maior serão os desafios, maiores serão os problemas que você certamente vai precisar enfrentar para que alguma mudança aconteça na sua vida. Então, imagina, né? Hoje é terça-feira. Eu não tenho como mudar para quinta-feira, né? Então, a não aceitação, ela vai provocar dores, ela vai provocar questões que realmente vão impactar de uma forma negativa na sua vida. Porque o primeiro passo para transpor, para transformar, para realmente que aconteça uma mudança real na sua vida é a aceitação do que é, da realidade. Ai, Thaisa, mas a minha realidade não é fácil, eu não quero. Ok, é aceitar o que é difícil, o que é desconfortável, o que você não gostaria, mas que é. E dar lugar. E aí a gente abre caminhos de possibilidades para algo novo chegar, né? Então, quanto mais resistência, maior será o sofrimento. Então, resistir às mudanças, sejam elas internas ou externas, você vai sofrer um pouquinho mais. A mudança ela é contínua, ela acontece o tempo todo. As coisas ficam diferentes, né? Você fica diferente. Você não é mais a mesma pessoa de janeiro de 2025. As suas experiências te moldam o tempo todo. Então perceba o quanto você mudou de alguns anos para cá. Eu também.
Mudei. E muito. Eu não sou mais a mesma Thaisa de alguns anos. Eu não sou mais a mesma Thaisa de ontem. E por que, então, é tão comum tantas resistências às mudanças? Por que as pessoas têm tanto medo de mudar? Porque a mudança significa que por um determinado período nós teremos que enfrentar a instabilidade. Aquilo que talvez era certo, claro, determinado, de repente muda. Né? Então, um exemplo, vai fazer 6 anos, né, que eu fiz a minha transição de carreira. Eu iniciei os atendimentos terapêuticos online, eu fiz sublocações depois, né, de salas, tive parcerias, loquei sala em clínicas, e antes disso eu trabalhei em CLT, né? Então, por isso, eu não sabia o que era de fato trabalhar para mim. Eu já vivi inúmeras mudanças pessoais e profissionais ao longo da minha vida. E quando eu comecei a trabalhar para mim, quando eu comecei a empreender, eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí, né, diante da situação, diante da realidade, eu precisei começar a fazer, a me movimentar, porque rapidamente eu comecei a perceber que a construção da minha carreira, a construção do que eu desejava para minha vida, a entrega do meu trabalho não dependia de mais ninguém além de mim. E é importante ressaltar aqui que a maioria das pessoas buscam a mudança fora, enquanto na verdade a mudança ela começa aqui, ó, aqui dentro no seu sentir, no seu pensamento, na sua mentalidade, e a mudança sempre traz algo novo. Por isso é tão comum o medo, porque nem sempre é possível ter uma previsibilidade, né? Não vai ser linear. Embora tenhamos uma programação, né? Isso é óbvio, e aí é que entra, né? Muitas vezes a rigidez, porque o medo paralisa. E aqui é importante compreender sobre a mudança interna, porque existe a mudança interna, a mudança externa. Então, um exemplo simples, né? Quando uma mulher muda o seu cabelo, que é algo impactante para as mulheres, né? O cabelo. Há 2 anos atrás, aproximadamente, eu fiz uma transição capilar. Eu deixei de alisar o meu cabelo e eu assumi novamente os cachos. Então, todas as vezes que as mulheres passam por grandes transformações na vida, a maioria delas, podem observar, mudam o cabelo, né? Pinta, corta, alisa, enrola. Então, observem. Isso significa uma mudança real vindo de dentro para fora. E a mudança externa nada mais é que o reflexo da mudança interna. Então, quando algo muda dentro, automaticamente algo muda fora. E a resistência às mudanças, elas acontecem também pelo apego. Então, observa qual área da sua vida precisa de mudanças urgentes. Você sabe que não está bem, mas é conhecido, é familiar. É um território em que você conhece, em que você domina. Então, o cérebro, ele gosta de previsibilidade. Então, ele gosta de saber como vão ser as coisas. O cérebro funciona assim, né? Ele gosta de ter todas as respostas, todas as certezas e garantias. Mas vamos entender uma coisa, não existe garantia e certeza para nada. Quantas vezes você já foi pega de surpresa, por exemplo, com uma perda de alguém? A pandemia nos mostra claramente isso. Porque às vezes quantas pessoas fizeram programação de uma viagem, de festas, de férias, quantas perdas tivemos, né? Então a gente não consegue ser previsível o tempo todo. A gente precisa aprender a lidar com o desconforto, com a instabilidade, porque isso é fundamental no processo de mudança, né? Agora estamos aqui, ó, e em alguns segundos tudo pode mudar completamente. Nós não temos controle de nada. O controle é uma ilusão. E quando você tem muito medo de mudar, quando o seu nível de resistência é alto, fica claro que as questões internas precisam ser vistas. Os traumas, as dores, as questões ancestrais que nós carregamos em nós. Então vai se questionando, por que eu tenho resistência se a mudança é natural e acontece todos os dias, a todo momento? O que eu ainda não consigo ver? O que me prende? Eu estou apegada ao quê? A quem?
Você sabe exatamente das mudanças que você precisa, das mudanças que precisam acontecer na sua vida, o que você precisa melhorar na sua vida, o que você precisa estruturar na sua vida. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. E a pergunta que não quer calar: por que você não sai do lugar? Por que você não faz o que precisa ser feito e promove a mudança na sua vida? De onde vem tanto medo de mudar? Imagina você seguindo a sua vida, sua história, sua rotina, acreditando que tem o controle total da sua vida, e aí você decide mudar. Então, automaticamente, você vai precisar lidar com as incertezas, porque a mudança traz incerteza. Você já não vai ter uma previsibilidade de como será o seu dia amanhã. Por exemplo, eu quando saí do CLT, eu precisei viver um dia de cada vez. Foi um aprendizado. Teve programação? Claro que sim. Mas existe o imprevisível que a gente precisa aprender a lidar. Empreender é imprevisível. Então exige disciplina, foco, persistência. É preciso se movimentar para fazer acontecer. Porque o salário só vai cair na conta se você fizer a sua parte. As férias só vão chegar se você se programar para isso. Você precisa decidir construir aquilo que faz sentido para você, independente da tua área, independente da tua necessidade. A mudança, ela precisa acontecer. E a mudança, ela começa na decisão de fazer acontecer. E eu repito, toda mudança acontece primeiro na mentalidade, no seu relacionamento. Ah, o meu marido é um moleque. Ah, eu não consigo ficar sem comer doce. Ah, eu mereço essa blusinha, essa cervejinha. Ah, eu não aguento mais esse trabalho. Tá chato, cansativo. Então, assim, a sua mentalidade cria a sua realidade. O que você tem alimentado, você precisa identificar, né? O que você tem declarado? Porque o que você emana volta. Então, será que você está preparada para viver a mudança que você busca? Agora, olha para a tua realidade, para a tua situação atual e veja como estão os seus resultados. Construa suas mudanças de acordo com aquilo que faz sentido para o seu coração e para a sua alma. Aqui é o primeiro passo de autoconsciência, de autoamor, de autoobservação, de autorresponsabilidade pelo que você quer para a sua vida, pelo que você deseja, porque é sobre você. E aí não vai ser mais tão árduo. Vai exigir dedicação, vai exigir disciplina, aprimoramento, mas vai ser prazeroso. Seja qual for a mudança que você quer. Então a mudança, ela requer a disponibilidade para soltar antigas versões suas, antigos padrões, né? Para que você abrace o novo, para que você conheça novas maneiras de viver. E é preciso aprender a lidar com o desconforto, da insegurança especialmente. Com medo. Prestem atenção, é óbvio dizer que o medo é instinto de sobrevivência, mas vejam, o medo biológico, ele te protege de possíveis perigos. E aí entra na autoobservação, que é fundamental. Quando você sente medo, olha para você e vai percebendo se existe um perigo real. Caso contrário, é preciso olhar para dentro com profundidade, porque certamente existem coisas aí dentro que estão te bloqueando de viver algo novo, que estão te impedindo de viver mudanças reais e verdadeiras, que te impedem de lidar com o novo, com as possibilidades de mudanças reais e lidar incertezas que inicialmente as mudanças trazem é literalmente aprender a surfar conforme as ondas. Porque existe o que é programado, mas existe o que é imprevisível. E saiba que mesmo diante de uma decisão, de uma escolha difícil, né, que você precise fazer, independente do seu contexto, as coisas podem até não sair como você deseja. Pode surgir imprevistos, como estou dizendo, obstáculos, mas saiba que tudo é aprendizado.
que nada do que você viver será em vão e que Deus, independente da tua fé, nunca irá te desamparar. Então, se você já me acompanha aqui, você já me ouviu dizer que deserto não é morada, e sim passagem. Então, confia e segue. Aprende. O que você aprende não se repete. Porque toda mudança, em qualquer contexto que seja, ela vem para te fortalecer. E quando acontecer algo, né, que você de repente não esperava, que não estava previsto, aprenda a lidar com o que é imprevisível. Supere. Tá fazendo sentido, pessoal? Boa tarde, sejam bem-vindas, Gabi, Átila. Sejam bem-vindas, Miriam Soares, Eliane. Que delícia! Eu vi uma pergunta aqui, vai ficar gravada, tá? Por um tempo essa live, sim. Bom, então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, vai colocando aqui pra mim que eu vou acompanhando, tá bom? Então, assim, quando a gente fala, né, do desafio que a mudança traz, a gente precisa aprender a usar... Obrigada, Miriam. A gente precisa aprender a usar o desafio que a mudança traz como a mola propulsora que vai te levar para o mais. E sabe o que você precisa para isso? Você precisa entrar, né, estar no seu lugar de adulta. Quando você está com medo, na resistência, quando você faz bico, quando você ainda bate o pé, não aceita o que a vida traz, você ainda permanece na postura interna totalmente infantil, querendo que a vida te sirva, como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo. E aí, convenhamos, pode até doer, mas o mundo não gira em torno do seu umbigo e nem do meu. Então, nós temos duas opções: reclamar, vitimizar, né? Se colocar no lugar de coitadinha, ou olhar para o problema e buscar a melhor solução para aquele momento. O adulto olha para a solução e a criança reclama. E aí, olhando para você, como você tem sido? A postura infantil que reclama, se vitimiza, se faz de coitada? Ou você encara o problema e busca a solução mais adequada? Porque os adultos resolvem problemas, crianças criam problemas. Então, a mudança, ela requer postura adulta. É o primeiro ponto. Ela começa aqui e ela requer postura adulta. E por que eu trago essa postura adulta como sendo importante? Porque todas nós, sem exceção, nós temos dentro de nós uma criança, uma menina interna que passou por dores, frustrações, traumas, que muitas vezes se sentiu rejeitada, não se sentiu vista, não se sentiu amada, né? E amadurecer emocionalmente, né? É preciso para que a gente assuma a nossa postura e o nosso lugar de adulto. Então, inclusive dentro, né, do autoconhecimento, é importante entender que eu preciso amadurecer e que amadurecer é diferente de crescer, né? Observe os jovens, né? Às vezes um menino de 10, 11 anos tem quase 2 metros de altura, mas não existe maturidade. Então, crescer é diferente de amadurecer. Muitas pessoas ainda crescem somente fisicamente, não amadurecem, né? Então, vejam bem, às vezes você com 30, 40, 50, 60 anos, né? Tem uma menina aí dentro de 6, 7, 8 anos que vira e mexe, aparece querendo pintar e bordar no seu mundo adulto. E essa menina, ela traz medo, ela traz insegurança, ela quer tudo do jeito dela. É uma menina que quer ser a boazinha, muitas vezes, para agradar todo mundo. Uma menina que tem medo de se posicionar. Então, vai observando. Em vários momentos, a sua menina acaba aparecendo. E isso impacta de forma negativa, não te permitindo mudar e progredir. E se você não tem maturidade e recursos internos e externos para lidar com a sua criança, que nada... eu vou abrir um parêntese aqui. Quando eu falo da criança interna, da postura interna infantil, da criança interior ferida, são aspectos do seu ser, né? Exatamente no subconsciente. Por quê?
Porque são registros de tudo que você viveu no passado, na sua infância, a partir de uma ótica infantil, porque a criança ela não tem maturidade, ela não tem entendimento para as questões adultas, então ela capta do jeito dela. E aí, de uma forma inconsciente, né, para você hoje adulto que quer mudanças, você não consegue. Por quê? Porque você está paralisado naquela criança, nas vivências do passado, na compreensão infantil. E aí essa criança vive hoje no seu adulto e dá ruim. Então seus relacionamentos não dão certo, você não consegue prosperar, você simplesmente trava, paralisa na vida. Você já ficou paralisada na vida? Já se viu em algumas dessas situações? Vai comentando comigo para eu ver se está fazendo sentido, pessoal. A ponto até de se questionar, né? O que está acontecendo comigo? O que acontece na minha vida? Por que eu não saio do caos, né? É aquela sensação de que você sabe que tem que fazer algo, que precisa se movimentar, mas simplesmente não acontece. Nada vai para frente. Por quê? Porque você traz essas dinâmicas, né? De dores, de estagnação, de paralisação. E isso não é só sua. Não são só suas dinâmicas, né? Quantas vezes os seus pais se sentiram paralisados na vida? Seus avós, né, se sentiram perdidos, não tiveram recursos o suficiente. Então, olha para sua história com um olhar sistêmico, amplo, né? Porque quando a gente olha além do aparente, porque você, nós somos fruto da nossa história, da nossa ancestralidade, nós somos resultado. E isso a gente traz coisas boas e traz aquelas coisas que não são tão boas, mas que são aprendizados, porque tudo faz parte. Claro que sim, né? Muitas arestas hoje na nossa vida, dentro da nossa realidade, do nosso contexto, precisam ser aparadas. Nem tudo é sobre você. E se você não tem consciência sobre as dinâmicas ancestrais, você pode estar repetindo inconscientemente histórias de dor da sua família. E isso não vai te deixar mudar e prosperar. É exatamente por isso que você não muda. Então, quantas oportunidades você já deixou passar? Porque você iria crescer, prosperar, cuidar melhor de você. Porque quando você prospera, você se distancia da sua família. E aí você não sai do lugar de amor por da consciente. Porque você muda, diferente da sua família, do seu plano, do sistema, você fisicamente se distancia um pouco da sua origem. É sobre dar passos diferentes da sua família e isso te distancia dos padrões familiares. Então, ficar longe do seu sistema familiar automaticamente vai gerar em você gatilhos de dor, de escassez, né, de sobrevivência. Por quê? Porque você está fazendo diferente. E existe uma parte nossa, uma parte sua, que sabota para que a gente não faça diferente do nosso clã. Então, basta você observar quando você precisa tomar decisões difíceis. O medo, a insegurança, apenas distanciam, né? Te distanciam do que a sua alma busca. Te distanciam do seu melhor. Faz sentido? O que é desconhecido para sua mente é super conhecido pela sua alma. Então é preciso confiar no movimento. A palavra de ordem dentro da mudança é confiança, porque vai ser imprevisível, vai ter desafios, mas confiar é preciso. Então entenda, o confortável não te traz mudanças e progresso. É preciso coragem para abraçar o desconforto, para dar o próximo passo que é importante rumo à mudança que você busca. E no processo de mudança não existe segurança. Quem ainda busca por segurança, inconscientemente ainda quer o colo da mãe. Na vida adulta não existe segurança. Viver é correr riscos. Então observa tudo que você tem sonhado para a tua vida, porque você ainda permanece sonhando, idealizando. E por que ainda nada acontece? Quem você está esperando para falar, vem cá,
né? Eu vou fazer por você, eu vou pegar na sua mão. Vem comigo. Anotem, por favor. Escolhas, renúncias e consequências. Eu não sei qual é a mudança que você busca hoje para sua vida. Mas toda escolha, ela vai te exigir uma renúncia. E toda renúncia, ela vai te trazer uma consequência. E é exatamente isso que assusta tantas pessoas e fazem até que recuem, que não sigam em frente por medo. Olha o medo de novo. Porque pagar o preço, assumir as suas escolhas requer postura adulta. É preciso olhar para os seus pais, para a sua origem, tomar o que faz sentido hoje, devolver o que não faz sentido com respeito. O que não cabe na sua vida hoje, devolva. Siga leve, bancando as suas escolhas só com o que é seu. Desagrade, ainda que sejam os seus pais, os seus parceiros, os seus filhos, porque é sobre você. O processo de mudança ele começa além da clareza do que você busca, com a consciência de que a mudança começa na sua mente e que vão existir muitas renúncias que vão precisar serem feitas. De mãos cheias, eu não tenho espaço para me abrir e receber o novo dentro do que eu busco. E muitas vezes a renúncia pode ser de um relacionamento que não faz mais sentido, pode ser de uma postura adulta diante dos seus pais. Ok, agora eu sou adulta, eu faço por mim. Pode ser a delimitação que você precisa colocar nas amizades abusivas, nas pessoas que querem aproveitar de você. Pode ser a finalização naquele trabalho que está te adoecendo. Pode ser se posicionar com relação a viver uma vida saudável, física, emocionalmente e espiritualmente. E você pode me dizer, Thaisa, mas eu preciso rever todas as áreas da minha vida. Isso é o que eu mais escuto, né? Por onde que a gente vai começar? Nossa, todos, né? Eu preciso olhar para tudo. Ok, mas dentro de todas as áreas existe uma que nesse momento pode ser o ponto de partida, porque grita, né? Então é o efeito dominó, você só precisa dar o primeiro passo e observar por onde você precisa começar a se movimentar para que a mudança aconteça. Tá fazendo sentido, pessoal? Lindonas, Franciele, Liris, que delícia ter vocês aqui. Muito bom. Tô falando demais, né? Então, assim, é importante a gente aprender a lidar com as rotinas de mudanças, né? Se você parar para observar, não é caos, é apenas um movimento para te colocar numa nova rota, né? E não é possível mudar se você continua só no caminho A. Então, vamos experimentar o caminho B, C, D, né? Passar pelo processo da mudança com mais leveza, com mais consciência é preciso, para que esse processo, para que esse progresso aconteça. Então é preciso a gente investir, né, internamente, externamente, porque a sua mentalidade, o seu posicionamento, o seu comportamento são partes fundamentais para as suas conquistas, para de fato a mudança acontecer de dentro para fora, porque é o que vai se sustentar na sua vida. A mudança ela não acontece com a busca externa apenas, né? Então, para que você sustente os seus resultados, é preciso começar de dentro para fora. Não é mágica, mas é real, é possível, né? Algumas vezes você toma uma decisão importante ou precisa tomar uma decisão importante e aí de repente começa a procrastinar, né? Então pode observar, você pode começar a ter sintomas físicos, emocionais, seus filhos podem adoecer e é curiosa a questão da doença. Aqui já aconteceu muito dentro do meu processo, né? Eu sabia que eu precisava fazer algo, então eu ia adiando, né? Até não poder mais e de repente os meus filhos adoeciam. Então aquilo ali me parava, né? A doença dos meus filhos era uma forma de parar, de me tirar do automático para que eu olhasse com profundidade para determinadas questões que eu precisava tomar decisões e mudar na minha vida. Então, são sinais e percepções
que no processo terapêutico de desenvolvimento nós identificamos, e aí através da consciência a mágica acontece, porque a consciência liberta. O que você consegue enxergar, você consegue mudar. Então entenda, dentro do processo de mudança que a tua alma deseja, todos os gatilhos ficam latentes para te tirar da zona de conforto. E é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem perdidas, sem rumo, sem forças, que adoecem. Por quê? Porque elas entram na vibração da escassez. E aí você fica no menos, você não consegue saltar pro mais, né? Pro mais. Deixa eu ver aqui. Verdade. É isso, né, Jaqueline? É muito real. E a gente precisa dessa consciência para mudar, né? Então, como vivenciar, né? A mudança nesse processo, como lidar com as mudanças da vida, já que tudo muda o tempo todo, né? Como eu disse no início. Quem chegou agora aí, por favor, assistam depois, porque tá incrível essa live, né? Como superar o medo, como continuar progredindo, crescendo e mudando de uma forma leve e natural, né? Então, a primeira consciência é que inconscientemente, à medida que você evolui, você fica cada vez mais diferente da sua família, do seu clã. E isso gera medo, né? Essa é uma dinâmica que traz de uma maneira clara e objetiva as lealdades inconscientes do seu clã familiar. Então você pode ter todas as possibilidades, você pode ter todas as oportunidades escancaradas na sua cara, na sua frente, mas se você não tem autoconhecimento para compreender as suas dinâmicas, você vai sabotar todas elas. Quantas vezes você sabotou a sua saúde? Não emagrecimento, por exemplo, né? Não emagrecendo, porque emagrecendo você vai ficar diferente de quem? Quantas vezes você já sabotou a sua prosperidade, né? Especialmente a financeira. Quantas vezes você sabotou um relacionamento saudável? Porque você vai ficar diferente de quem? Do seu clã. Porque o que você busca é a mudança, a transformação. Só que não existe registro de algo bom e saudável dentro do seu clã. E aí vem o medo do novo. Porque lembra que eu disse no início? A sua mente, ela quer controlar e saber de tudo. Mente quer previsibilidade, mas o novo ainda é desconhecido pela sua mente. Mas ele é totalmente conhecido pela sua alma. Então, o autoconhecimento, ele vai trazer para você recursos internos, recursos externos para lidar com as mudanças. Se você ainda está patinando na vida, seja em qual área for, isso significa que você ainda não tem recursos suficientes e consciência suficiente para dar o próximo passo, para ir para o próximo nível, ok? É preciso, então, sair da consciência infantil, né? Onde você provavelmente está presa a todas as experiências que você teve de uma ótica, de uma percepção infantil, né? Com a compreensão, por exemplo, de uma criança, né? E deixando passar oportunidades incríveis de se transformar, de mudar verdadeiramente a sua vida e o seu contexto. Quer ver só? Quando você tem uma decisão para tomar, né, algo que diz respeito a você, o que você faz muitas vezes? Veja se faz sentido, hein? Isso é um exemplo aqui de algumas mentoradas que no início, assim, deixa de queixo caído, mas a gente vai trabalhando e trazendo consciência, e é legal essa percepção, né? Então, assim, você precisa decidir, tomar uma decisão, fazer alguma coisa muito importante, né? E aí você pergunta para sua mãe, para o seu pai, para o seu parceiro, para o padre, para a amiga, para o cachorro, para o periquito, para o papagaio. Por quê? Porque você está esperando, de uma forma inconsciente, que alguém te diga assim, vai lá, faz isso. Só que não, isso não funciona. Porque a hora que der ruim, vai ser fácil culpar o outro. E o outro jamais vai saber o que é bom para você. Então, as mudanças, elas vão começar a acontecer naturalmente quando você amadurecer e diante da tua vida, do que te move, do que faz sentido para o seu coração, do que te faz vibrar, né? Quando você puder assumir isso, assumir a responsabilidade
por você da tua vida e começar a bancar as suas escolhas. E aqui eu vou abrir um parêntese. Não existe certo e errado, existe o que você sente naquele momento, que te leva a fazer a melhor escolha diante daquele momento, diante daquela situação. Tudo é aprendizado. Então, seja por você, seja adulta, assuma as suas responsabilidades. E isso não significa que você não possa ouvir uma opinião, uma sugestão. O fato é que as opiniões são baseadas nas próprias experiências de vida. E a experiência de vida do outro não é a sua experiência. Tá entendendo, gente? Faz sentido? Percebe o quanto a gente precisa filtrar, aprender a filtrar o que a gente ouve? E tá tudo bem. Eu quero te dar uma opinião, ok. Ouça, reflita, se questione, sinta, perceba a sua mente atuando, porque é sobre você. A decisão precisa ser a partir de você e não do que o outro pensa, acha, fala, enfim. Precisa ser por você. Faz sentido? Ei, Cecília, lindona! Rosa, Maria, sejam bem-vindas. Daniela, que delícia! Jaqueline. Portanto, você já sabe o que você precisa fazer, porque lá no fundo você sabe, então faça, dê o próximo passo. Quem espera validação e não tem recursos internos e externos é a criança. Então vai observando o seu contexto dentro da sua realidade e veja o que faz sentido. Comenta comigo para eu saber se está batendo, se a gente está na mesma página. Vou falar, é engraçado quando a gente fala de gatilhos, né? Um dos gatilhos implacáveis da infância que bloqueia o processo e a mudança é a instabilidade financeira. Os perrengues financeiros que a criança experienciou lá atrás, né? Com as dinâmicas dos próprios pais, da própria família. Então, olha só como o modelo mental é poderoso, né? Então, você pode usar ele a seu favor ou não. Então, puxa na memória, como foi a situação da sua família, a situação financeira, né? Foi muito regrado? Tinham dinheiro sobrando ou não tinham dinheiro para nada? Você teve educação financeira? O que você presenciou? Brigas por conta de dinheiro? Os seus pais investiam? Seus pais trabalhavam demais e aí para a sua criança eles foram ausentes? Olha que forte. Então, quando a gente fala de mudança, a gente fala, ainda que de uma forma indireta, de dinheiro, de financeiro, de trabalho. Então, observem, é preciso romper crenças e ressignificar essas dinâmicas, essas experiências dolorosas e traumáticas. Porque o seu cérebro, ele registrou que mudança é perigoso, que mudança traz sofrimento, que mudança dá trabalho, que mudança é ruim. E aí eu repito, se você permanecer na zona de conforto, nada vai mudar. E pode ser que até um certo momento, até mude, mas não se sustenta. Um exemplo, né? O emagrecimento, o efeito sanfona. Se eu não mudo a minha mente, o resultado não se sustenta, entendem? Eu sempre falo, né, que hoje existem inúmeros conteúdos e produtos disponíveis, mas será mesmo que a produtividade excessiva será mesmo que fazer isso ou aquilo na busca externa somente vai garantir uma vida mais leve, transformada, real, sustentável para você? Isso acaba sendo uma provocação, porque são várias mentoradas que conquistaram sim, mas chegaram em um determinado ponto que começaram a regredir em todas as áreas, porque ninguém prospera, ninguém progride, ninguém sustenta mudanças superficiais com buscas externas, sem antes fazer o dever de casa, porque a mudança começa no interno. E para a mudança ser real, ser verdadeira, né? Comece com pequenas atitudes, pequenos comportamentos, né? Muda a cor de um esmalte, muda o cabelo, tenha momentos de prazer, descanso, pausa com você, cuida com amor, com prazer da tua casa.
Escolha um alimento gostoso, saudável, que você vai se sentir bem alimentando o teu corpo, cuidando da tua casa. Então busque sentir prazer em fazer algo por você. Veja o que é possível, porque no processo de mudança, o básico precisa ser feito. Não desista de você. Saia da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Não mudar, muitas vezes, vai te deixar paralisada na dor, repetindo traumas, sendo leal, né, a padrões da sua família. O caminho é de dentro para fora. Então, quando eu mudo dentro, tudo naturalmente se transforma fora. É preciso ter coragem. E silencia, sinta o que faz sentido. Porque você já sabe o que você precisa, você já sabe qual é o próximo passo e você sabe o quanto você é capaz. Só a coragem para fazer o que precisa, para enfrentar o medo, para assumir os riscos, a instabilidade que vai acontecer, né? Que vai ser criada aí pelo seu processo de mudança. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é esta. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quero agradecer por todas que passaram aqui, pelos comentários. Deixa eu só ver, porque lá... Deixa eu tentar achar algumas perguntas aqui que foram subindo aqui. Talvez eu não consiga, mas eu acho que eu consegui. Peraí. Olha só, Lucena, todas as vezes que eu busco por mudança financeira, tenho muitas questões no trabalho, sempre acontece algo que me faz recuar, que não me deixa progredir. Eu tenho muita vontade de empreender, mas sempre dá errado. Então, Lucena, é o que eu disse, né? Nós somos mais leais do que livres. Então, olhando para o contexto da sua família, né? Como é a situação financeira dos seus pais? Como foi? Qual que é o modelo mental que você tem desde a sua infância? Como foi alimentado a questão do trabalho? Seu pai, sua mãe foi muito ausente? Porque, nossa, meu pai não está comigo porque ele está trabalhando muito? Porque ele quer muito dinheiro? Seus pais empreenderam? Ou buscaram por segurança a vida inteira trabalhando em CLT? São dinâmicas ocultas que deixam escancaradas, né? Então, se você consegue romper isso, se você dá um próximo passo, sai de um serviço teoricamente estável, você rompe um padrão. E aí você tem a permissão de correr riscos e de fazer as suas escolhas baseado no que hoje faz sentido para você? Então, olha como é forte a lealdade. Olha como é forte. Deixa eu ver aqui. Fiquei pensando, refletindo sobre padrões de relacionamento. Os meus relacionamentos nunca dão certo e sempre atraio relacionamentos... Bom, não finalizou aqui ou então não aparece para mim. Mas assim, também, né? Qual é o modelo de relação que você experienciou? Então, provavelmente, são padrões de relacionamento que te trazem, que te impactam de forma negativa. Pode ser um relacionamento tóxico emocionalmente, traição, enfim. Qual o padrão de relacionamento? Isso é um reflexo do que você experienciou, do modelo que você teve. Então, veja bem, isso é muito comum. Eu vou compartilhar com vocês depois
inclusive lives que eu tenho sobre essa questão de relacionamento, tenho aulas, a gente busca, né? É normal. Quem não quer, qual mulher não quer viver padrões de relacionamento saudáveis? O fato o que é familiar é o relacionamento com briga, com questões financeiras que só dão confusão, competição entre pais e filhos, traição, abuso emocional. Então, se este é o modelo de relação que eu tenho, quando eu encontro, entre aspas, o meu príncipe encantado, a minha mente já entra em ação. Ela já começa a falar assim, nossa, isso tá bom demais para ser verdade. E aí você já entra num estado de alerta em que você já começa a esperar o pior para sua relação. E isso traz junto dores, feridas do feminino, isso traz junto indisponibilidade, porque se você está indisponível, você quer conscientemente, mas emocionalmente você está indisponível. Por quê? Porque a sua mente não reconhece um relacionamento saudável, em equilíbrio, respeitoso. Então, percebe? Então, as mudanças, elas podem ser em inúmeros contextos, né? Da saúde, né? Por exemplo, na minha família, na família materna, todos sobrepeso, todos obesos. Então, assim, dentro do meu próprio processo, a gente vai tomando consciência. Putz, se eu emagrecer, se eu tiver saúde, eu vou ficar diferente do meu clã. Só que a consciência liberta. Então, quando eu tomo consciência, quando eu aprendo dentro de um processo, quais são os recursos internos, quais são as ferramentas que eu tenho para trabalhar em mim, isso muda naturalmente de fora. E aí, as suas escolhas passam a ser leves, passam a ser prazerosas, e isso não significa que desafios não vão existir. Claro que vão. Inclusive, o processo terapêutico dentro do autoconhecimento, ele te tira mais rapidamente dos desafios. Então, esta é a proposta. É sobre você. É sobre os seus recursos, né? É como ter um martelo e querer parafusar. Não vai dar certo. Então, a gente tem exatamente esse aprendizado. Para cada situação, cada ferramenta, cada atitude. Uma coisa importante é fazer. Porque a consciência sem ação, ela não vai fazer nada na tua vida. Pelo contrário, vai te provocar mais sofrimento. Por quê? Porque agora você está consciente de muitas questões. Então, é preciso uma ação. Então, se é um martelo, você vai aprender a martelar. Se é uma chave de fenda, vai aprender a usar. Por quê? Porque existem contextos diferentes que vão te exigir esse aprendizado no decorrer do seu processo. Faz sentido, queridas? Maravilhosas, lindas. Bom, vou deixar como perguntaram no início, né? Vou deixar essa live gravada por um tempo. E comentem comigo como foi, se fez sentido, como é o seu processo de mudança. Eu te convido para vir para o grupo terapêutico, tá? Grupo de WhatsApp, um grupo silencioso, onde a gente troca muitas informações, onde existe muita reflexão. Tem projeto bacana chegando para o seu desenvolvimento. Então vem, porque quem está no grupo já recebe, né? Tem a prioridade, recebe de primeira mão. Então, assim, muita coisa bacana. É possível, né? Porque a gente não vai solucionar todos os nossos problemas numa live, num único atendimento. Então é um programa muito bacana que tá chegando aí e eu quero você comigo, porque o propósito, né, é te trazer consciência, é te libertar, é te trazer uma vida com mais propósito dentro de algo que talvez hoje te bloqueie, que você ainda não percebe. Então vem comigo, porque esse programa tá incrível e em breve eu vou trazer mais novidades aqui para vocês.
Gratidão, parabéns pela escolha, primeiramente, de estar na live, de participar, de receber esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença na tua vida, vai te trazer muitas possibilidades de reflexão e isso é extremamente importante. E compartilha essa live, manda para aquela pessoa que realmente precisa desse conteúdo, dessa informação. E eu vou deixar para vocês o link, tá? Do grupo de WhatsApp. Então, vem, porque tem muita coisa bacana e eu quero você comigo.